Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Filho. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Livro do Céu, volume 18, 24 de janeiro de 1926. A divina vontade é mãe de todas as vontades humanas. Na divina vontade não há mortes. Mãe de todas as vontades humanas. Sentia-me abandonada pelo céu e pela terra. E pensava entre mim que Jesus me havia dito há muito tempo. E eu devia viver no duro exílio da vida, como se não existisse ninguém mais que Jesus e eu. Nossa, incrível, gente. Porque é tudo que Jesus tem falado pra gente esses dias no grupo. Meu Deus, é exatamente isso. Nossa, impressionante. Que ele vem falando essa semana com a gente no grupo. Pra gente viver exatamente assim. Impressionante como o Senhor nos cerca com essas verdades. Estou impressionada. É pra gente viver exatamente. Ele tá falando essa semana, hoje, ontem, essa semana, falando só isso. Falando muito disso. Desde a escola da Divina Vontade. E a gente ficou partilhando sobre a escola e falando sobre isso. E conversando sobre isso e testemunhando como é e dando exemplos e tudo. Meu Deus, impressionante. Que eu devia viver no duro exílio da vida. Que ele falou pra ela, né? E a gente fala isso pra gente e a gente vive lembrando dessa verdade. Ele vive lembrando disso. É pra viver como se não existisse ninguém mais que eu e você. Que ele falou da bolha, né? Nossa, impressionante, meu Deus. Ele falou na escola da Divina Vontade da bolha. Que a gente vive numa bolha. E a gente tá no mundo, mas tá numa bolha. Que tá só ele e a gente. Só ele e a alma. E tudo desaparece. Tudo tem que desaparecer. Tudo é a vontade dele. Que deu o exemplo até da Ruth na escola, né? Que ela não deve ver, ela deve ver só a vontade de Deus. Se a pessoa chega para criticar alguma coisa, falar alguma coisa com ela, sobre a maternidade, sobre alguma coisa, né? Como tá acontecendo com ela, né? Que ela testemunha com a gente pra gente essa situação que ela tá vivendo com a sogra, com a família e tudo. E ela não vê nada além da vontade de Deus. E que é sempre a vontade de Deus. Para ela só olhar para Deus, só para Deus e não enxergar mais nada. Que se alguém, nossa, eu tô impressionado. Se alguém chega e te humilha, por exemplo, né? E assim, o Ruth foi um exemplo, mas é tudo, a gente só vê Deus. Se alguém te humilha, você não olha, não fica olhando para a pessoa e pensando, a vontade humana dela,
que fez isso comigo, que me humilhou, que foi injusto comigo, ou a pessoa foi ingrata, a pessoa é ingrata, e ela fala, meu Deus, não, você só vê Deus, só vê a vontade de Deus, foi Deus que quis, Deus que permitiu, Deus que está permitindo essa situação, e tem propósitos eternos, tem reparações infinitas em tudo que acontece. É sempre Deus. Quem vive na divina vontade só olha Deus. Você não vê, só tá você e Deus no mundo. Então, tudo que acontece é Ele. Só, se você viver exatamente isso, só tá você e Ele no mundo. Como se nada mais existisse. Então, se alguém te faz um bem, é Deus. Se alguém te humilha, você só vê Deus. Só tá você e não existe mais ninguém na Terra. Só você e Ele. Não existe mais ninguém na Terra, as pessoas desaparecem. Então você só vê Jesus, todo mundo que você olha é Jesus. Meu Deus, mas como viver assim, né? Porque eu vou ver todo Jesus em todo mundo, sim. Se alguém te faz sofrer alguma coisa, Deus que quer, Deus que está permitindo. Só veja Ele, a vontade dEle, os propósitos dEle. E para cada coisa que acontecer tem um propósito. Nossa, incrível, gente, tô impressionada. Olha o que ela falou aqui. Olha o que ela falou, a Luísa. Exatamente o que a gente está falando esses dias. Sentia-me abandonada pelo céu e pela terra. E pensava entre mim que Jesus me havia dito há muito tempo que eu devia viver no duro exílio da vida como se não existisse ninguém mais que Jesus e eu. Todos tinham de desaparecer da minha mente e do meu coração. As pessoas não desaparecem da terra, elas continuam vivas. Você vai olhar, vai ver seu marido, vai ver seu filho, vai ver sua sogra, vai ver seus colegas de trabalho, vai ver seus alunos na sala de aula. Vai ver todo mundo, seu olho vai estar enxergando, sua mãe, seu pai, todo mundo. Mas elas vão desaparecer da sua mente e do seu coração. Elas continuam existindo, elas continuam agindo, elas continuam fazendo as coisas. Se você ver com o seu olho, você vai ver a pessoa fazendo alguma coisa, a pessoa te humilhando, a pessoa sendo ingrata. Mas na sua mente, no seu coração, você só enxerga Deus. A pessoa que fez desaparece. A pessoa desaparece. As pessoas desaparecem. Só existe você e Deus. Meu Deus. Aí ela continua. E agora, depois que tudo me desapareceu e habituada a viver só com Jesus, também ele fugiu, deixando-me sozinha em poder de amarguras indizíveis no duro estado de isolamento. Ó Deus, que pena, tem piedade de mim. Retorna a quem sente necessidade de tua vida mais que da vida própria. Agora, enquanto eu pensava nisso e outras coisas ainda mais dolorosas, que seria muito longo para dizê-las, se moveu dentro de mim e suspirando me disse. Então, assim, essa parte que, meu Deus, se a gente viver isso aqui, não é só ler, ficar ouvindo e achar, não, é viver isso e realmente você sai dessa meditação com essa verdade escrita no fundo da alma, não esquece nunca mais disso. Só existe, ninguém mais existe no mundo, só você e Deus. E todos desaparecem da sua mente e do seu coração. Todas as pessoas desaparecem da sua mente e do seu coração. E ela falou, eu já estou habituada a viver assim. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Viver habituado assim. A não só olhar para Deus. Nem olhar nem pra gente, só olhar para Deus e seus propósitos e sua vontade. E tudo desaparece. E é tão bom viver assim, é tão maravilhoso, porque a gente vive numa liberdade tão grande, você não sente rancor de ninguém, você não sente raiva, você não guarda mágoa de ninguém, você não se apega a ninguém. Que tudo você vê Deus, você não se apega com as criaturas. Se elas fazem, se vem algum bem, é Deus que está fazendo através delas. Mas se elas também não fazem porque Deus não quis, e você fica em
uma paz tão grande, porque você fica livre, é uma libertação. Você não espera nada de ninguém, nenhum obrigado. E se vem, você fala, é Deus. Você sabe que você olha assim, aquela pessoa, a pessoa não foi ela, foi Deus através dela. Foi Deus através dela que me deu um abraço, meu filho me deu um beijo, foi Deus através dele. Só existe eu e Deus no mundo. Foi Deus através dele que me beijou, me abraçou, falou que me ama. Ou se ele não falou nada, tudo bem. Tá tudo bem, você não fica cobrando. Nossa, é bom demais, meu Deus do céu. É maravilhoso viver essa liberdade. Se apega com ninguém, não tem, sabe, não. Nossa, é muito bom. Aí ela falou, depois que eu já tinha me habituado a viver assim, isolada de todo mundo, não me apego com ninguém, não espero nada de ninguém, não vejo ninguém, só vejo Jesus. Quando alguém faz um bem para mim, é Jesus que está vindo através dessa pessoa fazer um bem. Ou se é uma dor, é Jesus que está compartilhando, às vezes, as dores. Jesus, ele compartilha as dores dele com a gente. Então, quando as pessoas são ingratas, por exemplo, alguém é ingrato, é Jesus compartilhando as dores dele, ele deixando você viver o que ele vive com as criaturas. Você vive o que você está vivendo, aí você olha para ele e fala isso que o Senhor vive com as criaturas. Seu filho é rebelde. Seu filho é rebelde. Seu filho não te obedeceu, ele está rebelde. Quantos os filhos de Deus são rebeldes? A gente só olha para Deus e fica nessa liberdade, né? Vivendo nessa pureza, né? Desaparece. Falou, agora que eu me habituei, Jesus sumiu. Fica só eu e ele, mas ele sumiu, eu fiquei sozinha. Aí, olha só, aí o que ele responde, né? Eu acabei de falar, ele compartilha as dores dele com a gente. Ele compartilha o que vem das criaturas, o que ele está sofrendo, ele compartilha com a alma que vive na divina vontade. Os sofrimentos dele, o que ele vive com as criaturas, a frieza delas com ele, o quanto elas são ingratas com ele, aí as pessoas são ingratas com você. Você não fica olhando para a pessoa que é ingrata com você, você olha. São as criaturas humanas, é o ser humano, a família humana que é ingrata com Deus. Então some, desapareceu todo mundo. Você desaparece porque você fala com Deus. E sumiu as pessoas. É a família humana, são as almas. Meu Deus, é desse jeito. Ele divide, ele compartilha com a gente sente o que ele sente. Aí ele falou, olha a resposta dele para ela. Filha de meu supremo querer, ânimo em seu isolamento. Este serve como companhia a mim, tá vendo? Nossa, meu Deus, que lindo. Gente, eu fiquei falando hoje com Jesus, meu Deus, como essas verdades faz a gente, sabe, mudar a forma de pensar assim, de uma forma assim tão incrível, eu tava pensando assim, eu tava fazendo a partilha da escola, aí eu dei um exemplo que aconteceu lá no meu trabalho, que o pessoal, eu arrumei lá, tem um espaço lá do café, e tava muito desorganizado, muito sujo, muito feio, muito sujo, e é bem na entrada assim da sala, aí eu dei uma organizada lá, aí eu organizei, no outro dia quando eu cheguei tava tudo desorganizado, tudo bagunçado de novo. Aí no primeiro momento que eu olhei aquela situação assim, me deu uma coisa assim, né? Tipo assim, meu Deus. Eu comecei a olhar de relance, no relance assim, eu olhei e falei, nossa, mas aí na hora veio tudo que Jesus falou na escola, de só olhar para ele, de só ver ele, a vontade dele, os propósitos dele, tudo que a gente lê, que a gente ouve. Aí na hora eu fiquei calminha, tranquila, e falei assim, é o Senhor, é a sua vontade, é o Senhor que permitiu. Eu
Eu comecei, tipo assim, gente, na hora que aconteceu, que eu vi assim no relance, nesse primeiro momento eu comecei a olhar para, eu dei uma olhada no humano, assim, para as pessoas. Na mesma hora, Jesus tirou minha visão das pessoas e olhar para ele, e lembrar disso. Só tá eu e você na terra. Ah, então foi Jesus. Foi Jesus que permitiu, foi a vontade dele que permitiu isso que aconteceu. Se ele não tivesse permitido, não aconteceria. Não aconteceria se aconteceu, ele permitiu, então é a vontade dele. Então pronto, eu aceito. Aí você já aceita. Aceita, aí depois que eu tinha aceitado, aí veio a luz. É o que eu vivo com as criaturas. É a minha dor. Isso acontece comigo, com Deus. Na relação entre Deus e as criaturas. Ele organiza tudo, faz tudo lindo, maravilhoso na criação. E o homem desordena. Aí eu, então, fiquei em paz. Não fiquei chateada com ninguém, não fiquei com raiva de ninguém, só vi luz na situação. Tô fazendo companhia para Deus. Nessa situação que ele vive com as criaturas. Aí eu falei, depois que eu fiz, eu falei, nossa Jesus, que eu fiquei pensando, como acontece um autodomínio na alma que vive na divina vontade, porque assim, a nossa tendência é muito forte pra gente ficar chateado com as pessoas, ficar com raiva, brigar com as pessoas, não querer falar com as pessoas, nem querer olhar para o lugar onde você arrumou e a pessoa bagunçou, você desistir, sabe? Desistir das pessoas. Eu desisto, não arruma mais isso aqui não. Vou arrumar mais isso não adianta, as pessoas não dão valor, e ficar nessa coisa, sabe? Nesses mimimi, nesses egoísmo, ego, e ficar nessa situação aí. Mas aí, essas verdades, elas te tiram desse lugar, assim, sabe? Dessa forma de pensar, assim, na hora que vem a luz, que Deus mostra, você fala, não, e é uma coisa assim tão poderosa, essas verdades, é um poder tão grande. Aí eu fiquei pensando, nossa, é um autodomínio. Jesus falou, não é a minha palavra que domina. Não é um autodomínio, não é tipo assim, autodomínio, que a gente fala, é uma forma de falar, né? Mas não é um autodomínio, um domínio por nós mesmos, né? E o autodomínio é como se fosse uma coisa que você faz por você mesmo. É a minha palavra que te domina. Ele falou assim, não é um autodomínio, é a minha palavra que te domina. É a verdade, é a minha vontade que te domina, é mesmo. E é muito poderoso. Porque a gente fica assim, meu Deus, é impressionante a paz que a gente fica e se fica feliz. Eu olhando para aquele lugar todo bagunçado e eu fiquei assim, meditando e fiquei até rindo assim. Fiquei meditando assim, fiquei, meu Deus, é o que o Senhor vive. E foi feliz no máximo fiquei extasiada lá olhando pro lugar todo bagunçado. Meu Deus do céu, como que pode, né? Fiquei assim, refletindo e conversando com Deus e fez uma bagunça, um monte de pão derramado no chão, um monte de coisa que eu tinha arrumado e ficar tudo bonitinho, arrumadinho, limpinho. Quando eu cheguei, tava aquela confusão. Eu tinha tirado uma mesa, porque estava muito cheio de coisa, eles voltaram a mesa para aquele lugar. Os funcionários, é assim, é o ser humano. E aí Jesus falando, né? Minha filha, ânimo em seu isolamento, este serve como companhia a mim. Está fazendo companhia para mim. Olha só, que dor, no mesmo tempo que dor. Filha de meu supremo querer, ânimo em seu isolamento, este serve como companhia a mim. Vontade abandonada pelas criaturas, nossa, dói demais. A dor de seu isolamento, como é mais duro que o seu. Nossa, é verdade, eu não consigo nem ler, gente. Começa a ler, vai parar para ficar lendo várias vezes a mesma frase. Ao mesmo tempo que dor. Que dor, não é lindo não, Senhor, é dor. É dor. É dor. Vontade abandonada pelas criaturas. A dor de seu isolamento, como é mais duro que o seu. A vontade divina isolada, abandonada pelas criaturas. Aí quando você pensa nas suas dores, nas suas coisinhas,
que é a sua dor comparado com a de Deus? O que é esse sofrimento? Não é nada. A desordem das criaturas com que ele fez, né? Ele criou tudo, ele criou o ser humano. Meu Deus, a pior desordem, a desordem mais assim, desordem é o que o ser humano fez consigo mesmo. Tipo assim, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, para viver com a vontade dele, e o ser humano quis viver, bagunçar tudo, tipo assim, desordenar tudo e viver com a vontade humana, para aquela mesa bagunçada, aqueles pão lá no chão, aqueles farelos de pão e de bolo e de tudo. E falo, como a minha dor não é nada. Quando Deus me mostra a dor dele, o que o ser humano desordenou, que ele fez, o ser humano desordenou, e eu olho para aquela bagunça lá do que eu arrumei, meu Deus, não é nada. Eu fiquei rindo, eu fiquei falando, não, é só uma mesa. É só uma mesa, é só um armário, é só uma garrafa de café que está fora do lugar. Nada. E é o Senhor. É o ser humano, a sua obra-prima, que tirou a vontade divina do lugar. Eles tiraram só uma garrafa de café do lugar, uma mesa, tudo. Mas o que o Senhor sentiu? A vontade divina foi posta fora do lugar. Foi a vontade divina. O lugar que Deus criou, né? Ele criou nossa alma com inteligência, memória e vontade. E é esse lugar ele criou para ele habitar. E o homem coloca com a sua própria vontade, coloca a vontade divina fora. Então, eu vivi não é nada, eu faço companhia para Deus e eu vou ficar chateada com as pessoas, vou ficar emburrada com as pessoas. Não, eu fico com Deus, eu fico fazendo companhia para a dor dele. A minha migalha de dor, sabe? Mas a minha vontade é fazer companhia para ele, é isso que importa, não é isso que ele vê. E tudo está na vontade. Meu Deus. Muita dor ler isso aqui. Vontade abandonada pelas criaturas. A dor de seu isolamento, ou como é mais duro que o seu, a dor do isolamento da vontade divina. A vontade divina foi abandonada pelas criaturas. E dói. A dor do isolamento da vontade divina. Aí ele fala, minha vontade é a mãe de todas as vontades das criaturas. Diz muito pra gente, né? Muito. A vontade divina é a mãe da vontade humana de cada criatura. Quem criou, quem pariu, quem criou a vontade humana de cada criatura foi a vontade divina, que deu a liberdade, que criou cada ser humano com inteligência, memória e vontade. Foi Deus que nos criou assim, foi a vontade divina que nos criou. Criou a gente assim, com inteligência, memória e vontade. Então a vontade humana, minha vontade, é mãe de todas as vontades das criaturas. Então quando a gente vê uma pessoa agindo com a sua própria vontade, e fazendo mal, por exemplo, ela está usando a vontade dela, que foi criada por Deus, para ofender a Deus. A gente vê que essa vontade que a pessoa está usando, que foi criada por Deus, está sendo usada para fazer o mal, mas ela continua sendo Deus que deu a liberdade da pessoa. Então a gente vê isso, a gente fica nisso, né? Deus deu a liberdade para cada um de nós, para cada ser humano. E a gente sabe que na redenção, a redenção Deus divinizou o sofrimento, divinizou na cruz, está pago a nossa redenção. Então, se a pessoa se arrepende do mal que ela fez, ela tem o perdão já de Jesus. Se ela se arrepende, né, de ter escolhido fazer o mal. E a pessoa que sofreu o mal, pode ser isso a salvação dela, por causa do
sofrimento, né, a morte, e a pessoa aceitar a morte. Hoje quando eu estava indo trabalhar, eu estava ouvindo, e foi uma coisa assim tão incrível, foi segundos, assim, foi coisa de segundos, mas foi tão incrível, justamente isso que Deus estava me mostrando. Eu estava ouvindo, eu não estava conseguindo acessar a internet, eu fiquei ouvindo o rádio, aí estava passando a notícia sobre a nora que envenenou, aquela história do bolo, do envenenamento lá, né, da nora que envenenou, que colocou arsênio no bolo. Arsênio envenenou a sogra, e diz que o sogro morreu há um tempo atrás, que também estava investigando que foi ela, que também ele morreu envenenado com arsênio e tudo. Aí falando que ela comprou o arsênio pela internet, foi entregue pelo correio, o arsênio, o veneno. E acharam no celular dela as notas fiscais do arsênio que ela comprou. Aí eu falei, nossa Senhor, meu Deus, ela calculou, foi uma coisa assim tão friamente calculada, né? Imagina, gente, ela comprar um veneno, já planejou tudo, a morte deles, e comprou, e ficou esperando chegar, e tipo assim, pra matar uma pessoa. Eu fiquei pensando, meu Deus, friamente, fria. Tipo assim, né, eu fiquei imaginando que frieza para ela calcular tudo, como fazer as coisas. Aí, na hora, deixa eu ver se eu lembro, Jesus me mostrou. Aí eu pensei no sogro dela, veio a imagem do sogro dela na minha cabeça. Meu Deus, é uma coisa bem complicada, assim, mas foi assim, deixa eu ver se eu consigo falar, Senhor, me ajuda. É porque às vezes Deus mostra as coisas e a gente não consegue falar. Ele me mostrou a felicidade, como se fosse assim, o sogro dela, por causa de ter morrido dessa forma tão cruel, assim, né? Não sei se era realmente essa pessoa, mas assim, às vezes, ai meu Deus, me ajuda. Ele me mostrou a felicidade da pessoa que morre, que é vítima, né? Que é vítima de uma situação. E quando ela morre, que ela vê Deus, e aí, vou falar as palavras mais simples que vêm no meu coração, que vêm na minha mente, que ela morre e vê Deus. E foi por causa da morte que ela vê Deus, e às vezes ele me mostrou a alegria da alma. Eu vi a alegria da pessoa, assim, dela contemplando Deus, contemplando a face de Deus. Eu não sei, gente, eu não vi julgamento da alma, essas coisas não. Eu vou falar só o que eu vi, a alegria de uma alma que morre e vê Deus e ela é salva. É isso, eu não sei quem era, eu sei que eu estava ouvindo essa notícia e veio uma imagem assim, muito nítida, e uma alegria que eu vi no coração de uma pessoa que morre, ela vê Deus e a pessoa ela vai, que seja para o purgatório, mas ela vê Deus e ela vai viver eternamente com Deus. Ela é salva. Não sei, pode ser no purgatório, pode ser direto para o céu, não sei. Mas a salvação. E aí veio assim, tudo isso que acontece, se às vezes essa morte dessa forma, que é a expiação para a pessoa, para a salvação dessa pessoa. E aí eu lembrei nesse momento, nem um monte de coisa, né, que a gente ouve. O pai falando para Santa Catarina de Sena exatamente isso. Ele permite que ele deu o exemplo, o pai no diálogo Santa Catarina de Sena deu o exemplo de uma pessoa que tinha morrido assassinada e que os homens não entendem a providência dele, do pai, que ele permite essas coisas, mas que ele tira um bem de todo o mal, que justamente a forma como esse homem morreu assassinado, né, no caso lá que o pai estava falando, da forma que o homem morreu assassinado, que essa forma como ele morreu assassinado
que foi a mesma forma que o filho dele morreu, que Jesus morreu assassinado, que foi a expiação, que foi a salvação desse homem. Aí eu fiquei pensando nisso, quando eu pensei nesse homem que foi assassinado, envenenado, não, Jesus não foi envenenado, mas não é o caso, não é a mesma coisa, mas mesmo assim, morreu. Eu vi a alegria da pessoa chegando no céu, tendo esse encontro com Deus, com a verdade, saindo do corpo, assim, encontrando a verdade, e saber que a vida é Deus, que, sabe, ela vê tudo. E essa pessoa que foi a causa, né? Ela que foi a causa, se ela se arrepende, tem perdão. Se ela se arrepende, claro que é uma graça de Deus e tudo quanto mais, mas assim, tem perdão se tem um arrependimento. Então a gente, por isso que assim, a gente vê a situação e não pode já pensar assim, essa pessoa está condenada por inferno de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já pensa, a gente tem que entender Deus, né? Entender Deus, entender o nosso Pai. E ele se faz entender. Então ele permite. E de todo tem a vontade permissiva e a querida. De todo mal, Deus tira um bem. Ele é onipotente, né? Ele tem esse poder. Ele é onipotente, ele tem esse poder de tirar o bem de um mal. Tirar vida de uma morte. Tirar vida de morte, da morte. Por causa da morte de Jesus, a gente tem a vida. Muito incrível. Então, a vida, e tudo isso por causa que eu li aqui, ó, a vontade divina é a mãe de todas as vontades das criaturas. A gente vê isso, lembrar disso. A vontade divina é mãe da vontade dessa criatura que está sendo ingrata comigo. A vontade divina é mãe da vontade dessa criatura que está me fazendo um bem ou que está me maltratando. Ela é a mãe dela. Então, aí vem o que Jesus falou para Luísa, né? Que ele fala pra gente. Desaparece as pessoas. Tira as pessoas do seu coração e da sua mente. Só entende assim, a minha vontade é mãe de todas as vontades. Então, olha para a minha vontade. Olha para a minha vontade que permitiu que essa criatura que está fazendo bagunça ainda esteja viva, ainda esteja respirando. É a minha vontade que está mantendo essa pessoa viva, respirando, andando na terra, vivendo na terra. Minha vontade é a mãe de todas as vontades das criaturas. Ela, como mãe terníssima, olha só, tudo ficou no centro da criação para dar à luz as vontades humanas e tê-las todas em torno dela, subi-las sobre seus joelhos, alimentá-las com o leite de seus ensinamentos celestiais e fazê-las crescer à sua semelhança, dando-lhes toda a criação onde entreter-se. E como minha vontade é centro de cada coisa criada, a qualquer parte que as criaturas fossem, ela, como centro de cada coisa, estaria mais do que mãe afetuosa sempre próxima de vós, para nunca vos fazer faltar os vossos cuidados maternos e para não vos deixardes descer da vossa nobreza e semelhança. Mas ai de mim, estas filhas, estas vontades humanas paridas por esta mãe celestial de minha vontade, desprezando e não apreciando todos os cuidados maternos, seu amor, suas ternuras e pressa, embora ela esteja junto a elas, as vontades humanas estão distantes desta mãe. Muitas nem sequer a conhecem, outras a desprezam e fazem dela zomba.
Pobre mãe que é vontade, no meio de tantas filhas por ela é isolada, abandonada. E enquanto todas tomam do seu para viver, servem-se de tudo para crescer ao seu desespero e para ofendê-la. É possível dar dor maior a uma mãe do que o abandono de seus próprios filhos? Não ser conhecida pelo parto de suas próprias entranhas e trocar-se em inimigas que ofendem aquela que as deu à luz? Por isso, a dor do isolamento de minha vontade é grande e inconcebível. Por isso, seu isolamento seja a companhia desta mãe isolada, que chora e busca suas filhas. E porquanto chora, grita e chama suas filhas com as vozes mais ternas, com as lágrimas mais amargas, com os suspiros mais ardentes e com as vozes mais fortes de castigos. Estas filhas ingratas estão distantes do seio daquela que as gerou. Minha filha, não queres tomar parte, como verdadeira filha fiel da minha vontade, na sua dor e no seu isolamento? Sim. Depois me pus a fazer a adoração ao meu crucificado Jesus, e diante de minha mente passava uma longa fila de soldados, todos armados, que não terminava jamais. Eu gostaria de ter pensado no meu Jesus crucificado e já não ver soldados, mas apesar de mim, era obrigada a ver estes soldados armados. Então pedi ao meu doce Jesus que afastasse de mim esta vista, a fim de que pudesse ficar livre com ele. E Jesus, todo aflito, me disse: minha filha, quanto mais o mundo aparentemente parece em paz, louva a paz, tanto mais debaixo daquela paz efêmera e mascarada escondem guerras, revoluções e cenas trágicas para a pobre humanidade. E quanto mais parece que favorecem minha igreja e a louvam, cantem vitórias e triunfos e práticas de união entre Estado e Igreja, tanto mais próxima está a contenda que preparam contra ela. Assim foi de mim, até que não me aclamaram rei e me receberam em triunfo, eu pude viver no meio dos povos, mas depois de minha entrada triunfal em Jerusalém não me deixaram viver mais, e depois de poucos dias gritaram-me: crucifica-o, e armando-se todos contra mim me fizeram morrer. Quando as coisas não partem de um fundo de verdade, não tem força de reinar longamente, porque faltando a verdade falta o amor e falta a vida que a sustenta. E por isso é fácil que saia fora o que escondiam e mudam a paz em guerra, os favores em vinganças. Ó, quantas coisas imprevistas estão preparando! Jesus desapareceu, eu fiquei toda aflita e pensava entre mim. Meu amado Jesus me disse tantas vezes que eu sou a pequena recém-nascida da divina vontade. Por isso, recém-nascida apenas, sem ter formado minha pequena vida neste querer supremo. Jesus, agora que tinha mais necessidade de formar meu crescimento, me deixa só. Então eu serei como um parto abortado da divina vontade, sem ter existência. Não vê, meu amor, em que estado lamentável me encontro, e como seus próprios desígnios sobre mim se resolvem no nada? Ah, se não queres ter piedade de mim, tenha piedade de si mesmo, de seus desígnios, de seus trabalhos que têm feito a minha pobre alma. Mas enquanto minha pobre mente queria adentrar-se no estado doloroso em que me encontro, meu amado bem saiu de dentro de meu interior e, olhando-me toda da cabeça aos pés, me disse: em minha vontade não há mortos nem abortos, e quem vive nela contém por vida a vida de minha vontade. E embora se sinta morrer, ou mesmo morta, encontra-se em minha vontade, a qual, contendo a vida, a faz ressurgir a cada instante a nova luz, a nova beleza, graça e felicidade.
deleitando-se em conservá-la sempre pequena em si, para tê-la grande com ela, pequena mas forte, pequena mas bela, recém-nascida apenas, a fim de que nada de humano tenha, senão todo divino, assim que sua vida é só minha vontade, que cumprirá todos os meus desígnios, sem que nada se perca. Serás como a gota de água submersa no grande mar, como um grão nas grandes massas dos celeiros, enquanto a gota de água aparecer como desaparecida no mar, e o grão nos inumeráveis grãos, não se pode negar nem tirar-lhe o direito de que sua vida existe. Por isso não temas, e faça de tal maneira que perca a sua vida, para adquirir o direito de ter por vida minha vontade. Meu Deus, incrível. É muita coisa para falar desse trecho. Vamos voltar. É muito lindo. Então ela estava assim, né? Falando que tinha. Nossa, essa primeira parte aqui é muito incrível. Só tinha que viver na Terra como se não existisse mais ninguém. É isso mesmo. Só a gente e Jesus. Tudo é vontade dele e as outras coisas desaparecer da nossa mente e do nosso coração. Desapegar. Né? Desapegar. Todos tinham de desaparecer da mente e do coração. Desapega. E aí ela falou que depois que ela desapegou de tudo, ela ficou sozinha. Jesus falou: filha de meu querer, ânimo em seu isolamento. Este serve como companhia a mim. Então a nossa dor faz companhia para Jesus. O que a gente está sentindo é Ele que está permitindo, só vendo Ele, então você está fazendo companhia para Ele. Isso em cada situação. Situação a gente vê e conversa com Ele, né? Ele vai falar do abandono das criaturas, da vontade divina. Vontade abandonada pelas criaturas. A dor de seu isolamento, ó, como é mais duro que o seu. A vontade é a mãe de todas as vontades das criaturas. Ela, como mãe terníssima, ficou como mãe terníssima. A vontade divina, como mãe terníssima, ficou no centro da criação, para dar à luz as vontades humanas e tê-las todas em torno dela, subi-las sobre seus joelhos, alimentá-las com o leite de seus ensinamentos celestiais e fazê-las crescer à sua semelhança, dando-lhes toda a criação onde entreter-se. E como minha vontade é centro de cada coisa criada, a qualquer parte que as criaturas fossem, ela, como centro de cada coisa, estaria mais do que mãe afetuosa, sempre próxima de vós. Então, é para desaparecer tudo, né? Tudo é para desaparecer, você só vê a vontade divina. Ela é a mãe de todas as vontades humanas, então só veja ela. Ela é centro de toda a criação, só veja a vontade divina. No ar, no sol, em toda a criação, em todas as criaturas. Ela não é tipo assim, Senhor, o sol é a vontade divina te aquecendo. O mar é gostoso, né? Tá no mar. É a vontade divina, é o entretenimento, é a vontade divina que está te proporcionando aquele momento de entretenimento, é tão maravilhoso comer, né? O sabor de um fruto. É a vontade divina te alimentando. É a vontade divina, é a doçura da vontade divina naquele fruto. É o cuidado de Deus, é o cuidado da vontade divina te alimentando, te tá dormindo numa cama quentinha. É a vontade divina, você tá respirando, tá matando sua sede, uma água fresquinha. É a vontade divina, você nunca deixar de olhar, nunca deixar de enxergar essa mãe. Não deixar sozinha, em tudo ver a vontade divina, tanto na criação como nas criaturas, no que Deus está fazendo, em todo o mundo, Ele que está permitindo.
e você não vê, as criaturas desaparecem. As criaturas desaparecem. É Deus que permitiu. Está acontecendo um castigo. Ele falou aqui do castigo. É a vontade divina, essa mãe chamando as criaturas, gritando com voz mais forte para essas vontades, para essas filhas, né? Que a divina vontade é a mãe e a vontade humana são as filhas. O castigo que Deus está permitindo é essa mãe chamando os seus filhos com voz mais forte, mais enérgica, para eles voltarem, para ver que se você vive sozinho, abandonado, olha o que acontece. Deus permite o homem agir com sua liberdade sem estar recebendo os ensinamentos, como Deus está falando. A gente ficar perto de Deus, dessa mãe, recebendo os seus ensinamentos, agindo de acordo com a luz que vem de Deus. Se o homem age sem essa luz, olha a consequência, uma confusão, é um emaranhado de coisa que vai virando, que o homem não sabe nem resolver. Eu estava vendo hoje um vídeo do menino, um jornalista, ele falando do caso lá da Califórnia, do incêndio. Meu Deus, que confusão, quanta coisa, quanta confusão, é emaranhado de coisa. Ele falando que o incêndio ninguém pode prever que vai acontecer, que não tem como prever, que é uma coisa assim, mas que faltou umas políticas de prevenção de incêndio, faltou que teve muita coisa assim, muitos erros na gestão lá do município, do estado, que tinha que dias antes, a chefe lá dos bombeiros tinha mandado um memorando para a prefeita falando que estava faltando mão de obra de bombeiro e que ela já tinha avisado e a prefeita não respondeu nada. Tinha hidrantes de água desligados, os reservatórios de água vazios. E alguns moradores falando, os bombeiros tentavam ligar e estava sem água. Meu Deus, uma confusão, tanta coisa que ele falou, e um querendo, tipo assim, um monte de gente, um querendo saber quem que errou, quem que falhou, quem que é o culpado, quem que é isso, que fica aquela confusão, Nossa, falar tanta coisa, falou até do que tem gente falando que esse incêndio foi para queimar as provas do Didi, lá da história lá do Didi, e esse menino falou, não tem nada a ver, que não acredita que é isso, porque ele tá preso e não vai sair. Nossa, meu Deus, que confusão que o ser humano arruma. E aí você vê a vontade divina mostrando para o homem o que é, qual o resultado. Qual é o resultado da vontade humana, que é essa filha viver longe da mãe? O que causa isso? Qual é o resultado disso? Olha só a confusão que arruma. Olha o resultado. Aí o homem vendo, tocando com a mão, como é horrível viver sem Deus, viver longe da vontade divina, abandonando a vontade divina, como é horrível. Aí ele pode querer voltar e se arrepender, porque não presta. Ele tocar com a mão que não presta, não é bom. É horrível, que acha que isso é liberdade, não é. Aí a gente vê, tudo desaparece, você só vê a divina vontade. Ela é o centro, ela é a mãe de todas as vontades humanas, a vontade divina, e ela está em toda a criação, ela é o centro de toda a criação, do fogo que está lá, o fogo, as árvores que pegou fogo, eles falam, é um combustível e tinha que ter tirado essas árvores, mas não tinha jeito, porque era da parte que é das propriedades privadas, a prefeitura fala para não deixar muita árvore, que tem um tipo de árvore lá que pega fogo muito rápido. E tem uma parte que é pública, que é uma floresta, assim,
gigante que não tinha como, a mata fechada e não sei o que, no meio da cidade. Meu Deus do céu. Então a gente só vê a vontade divina em tudo, tudo desaparece. Tudo que acontece, a vontade divina permitiu. É o centro de toda a criação, onde o homem entreter-se. E como minha vontade é centro de cada coisa criada, a qualquer parte que as criaturas fossem, ela, como centro de cada coisa, estaria mais do que mãe afetuosa, sempre próxima de vós. A gente nunca está longe da divina vontade, nunca. Ela está no ar que você respira. O ar que você respira, no seu coração batendo. No sangue que está correndo nas suas veias é a divina vontade. Ela é tudo, ela é centro de cada coisa e está sempre próxima. É a gente que abandona ela e que não reconhece, que abandona e ofende, mas ela continua sendo a fonte da vida de cada ser humano, que é o que ela falou aqui. Isolada, abandonada, no meio de tantas filhas, mas ela que continua, ela falou aqui, ela continua mantendo essas vontades, esses partos vivos. E essa que é a maior dor, porque todo ser humano continua vivo, o coração tá batendo, respirando, pensando, tirando. Você tá usando essa vida. Quem vive no pecado fica usando essa vida para ofender a Deus ou para desconhecer Ele como Criador. O pecado é horrível, meu Deus. De vós, para não deixar faltar nada, para nunca vos fazer faltar os vossos cuidados maternos e para não vos deixardes descer da vossa nobreza e semelhança. Impressionante, meu Deus. Eu vou terminar depois em outro vídeo essa meditação muito linda, esse trecho aqui, destrinchar ele, meditar muito, que é muito incrível. Sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.